Bom dia, senhores, boa tarde ou boa noite. Ontem eu li uma decisão do STF que me chamou muita atenção, principalmente a sua ratio decidente. Qual foi a lógica, o raciocínio tido ali pela corte a chegar a esse entendimento? Naira, mas qual decisão você está falando? Bom, dessa aqui, olha. STF rejeitação que pedia nulidade de nomeação de mulher do governador do Pará para o TCE do estado do Pará. Observe, senhores, que o que se discutia aqui é se essa nomeação da mulher, da esposa do governador para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do estado do Pará é constitucional ou não? É legal ou não? Será que configura nepotismo lá nos termos da súmula vinculante número 13 do STF? Ou não? É legal? E o mais interessante aqui, que chamou minha atenção, foi a ratio decidente da decisão do ministro Dias Toffoli, que entendeu que não é nepotismo. E a gente vai entender por quê. Antes da gente chegar nesse ponto, eu gostaria de esclarecer algumas coisas. Partindo da necessidade de freios e contrapesos lá de Montesquieu, a gente compreende que não só o poder executivo pode e deve exercer a autotutela, mas também um órgão externo deve realizar esse controle. E é aqui nesse sentido, nesse contexto, que vem os tribunais de contas, seja da União ou dos estados. O Tribunal de Contas, apesar dele ter esse nome, ele não faz parte do Poder Judiciário. Não, nada disso. O Tribunal de Contas, vamos assim dizer, ele é um braço do Legislativo. Por quê? Porque ele vem aí para controlar, para fiscalizar os atos administrativos realizados pelo Poder Executivo. Então, note que a função do Tribunal de Contas é extremamente relevante. Por quê? Porque serve para fiscalizar, controlar. Será que o administrador público ele está administrando para o povo? Será que ele está observando os princípios constitucionais da administração pública? Então, o Tribunal de Contas ele assume essa função constitucional de fiscalizar o poder executivo, certo? Diante dessa perspectiva, a gente percebe que o chefe do executivo ele não pode nomear qualquer pessoa para ocupar cargos comissionados, cargos de confiança, seja dentro da administração indireta ou direta do Estado, tá? Lembrando aí que tem um limite. Quando eu digo qualquer pessoa, eu estou me referindo a parentes em linha reta ou colateral, ou até mesmo por afinidade, e aí na colateral até terceiro grau. E aí se destaca as esposas, os maridos, os filhos. Entendeu? Então, o governador, por exemplo, do estado do Pará, ele não pode nomear a sua esposa para ser, digamos assim, para ocupar um cargo comissionado dentro da administração pública, porque isso viola o princípio da moralidade, o princípio da probidade administrativa, ok? A administração pública, a máquina pública não é um empreendimento da família, que você vai lá e emprega o seu filho, o seu cônjuge, certo? A máquina pública ela não foi feita para isso, para aparelhar a sua família, os seus entes queridos, certo? Bom, e aí que tá. Então será que quando o governador do estado do Pará nomeou a sua esposa para ocupar o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do estado do Pará, houve nepotismo tradicional? E aqui a gente parte de uma segunda distinção que é muito importante para nossa análise. Vamos lá. Cargo meramente administrativo e cargo político. Eu já falei disso aqui, isso é muito relevante. Por quê? Porque cargo
cargo político, é possível nomear parente para cargo político dentro ali que não vai configurar nepotismo clássico, certo? Não vai. Só vai configurar nepotismo clássico se o cargo for meramente administrativo, correto? Ou se nós estivermos dentro de um cargo político e houver ali uma fraude, certo? E aí sim, a gente vai estar diante de um nepotismo vedado pela ordem constitucional. Agora, se não for nepotismo cruzado e não houver fraude, é possível nós nomearmos parentes para cargos comissionados de natureza política e que não vai ocorrer nepotismo nos termos da súmula vinculante número 13, beleza? Bom, a partir disso eu pergunto, o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas é meramente administrativo ou é político? Meu Deus, você vai contribuir para a fiscalização, controle dos atos do executivo. Isso não é um cargo político, não. Isso é um cargo administrativo. Partindo dessa premissa, a gente sai daquela exceção à regra de que é possível nomear parente ou linha reta, colateral de terceiro grau para cargo comissionado que não vai configurar, vez que é um cargo político. Só que aqui no Tribunal de Contas, tendo em mente a sua função constitucional, não é um cargo de natureza política, mas sim um cargo de natureza administrativa, certo? Então, partindo dessa premissa, não é possível nomear parente em linha reta, colateral, por afinidade, até terceiro grau, para ocupar um cargo comissionado ou de confiança. Tá, Naira, mas você leu a notícia e disse que o STF entendeu que não é nepotismo. Como é que você tá falando que não pode? Mas aí que tá. Aí que tá o grande, digamos assim, a questão que mais me chamou a atenção na raça decidente do STF. Sabe por que não foi nepotismo? Sabe por que nomear a esposa do governador para ocupar um cargo de conselheira do Tribunal de Contas não é nepotismo? Porque a gente está diante de um ato administrativo complexo. Meu Deus! Naira, o que é um ato administrativo complexo? O ato administrativo complexo é quando nós temos 2 ou mais atos administrativos frutos de manifestações de vontades autônomas, tomadas por órgãos e poderes da República diferentes. Exemplo: indicação de ministro do STF, um quinto constitucional, são exemplos de atos administrativos complexos. Quer ver? Como ser juiz substituto, concurso público. Ah, mas tem o quinto constitucional também, não tem? Veja lá, a gente tem a lista sêxtupla, que é feita, por exemplo, pela Ordem dos Advogados do Brasil. Lembrando que advogados com mais de 10 anos de carreira podem participar dessa lista sêxtupla para, quem sabe, se tornar um juiz substituto. Então, a OAB realiza uma lista sêxtupla. E dessa lista sêxtupla, ela reduz para uma lista tríplice. O primeiro ato administrativo foi feito. E aí, dessa lista tríplice, é encaminhada para o Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça, com base nessa lista tríplice, escolhe uma pessoa, um advogado, para ser um juiz substituto. Note que nós tivemos 2 atos administrativos aqui. Um feito pela Ordem dos Advogados do Brasil e o outro feito pelo Tribunal de Justiça. Feito aí por órgãos diferentes, certo? E aí, se completando e de fato escolhendo um juiz substituto. O mesmo raciocínio para ministro de Estado. Nós tivemos há pouco tempo o atual presidente da República escolhendo, indicando um ministro de Estado. Também temos um ato administrativo complexo. Primeiro, o presidente da República indica.
olha, X pessoa. Depois, o Senado Federal realiza a sabatina dessa pessoa. Caso essa pessoa seja aprovada na sabatina, de fato, ela se torna ministro de Estado. Temos aí 2 atos administrativos tomados por órgãos diferentes, por poderes diferentes, executivo e legislativo. E aí sim, nós temos um ato perfeito e acabado. Nós temos, de fato, um ministro escolhido. Aqui no TCE, o raciocínio é parecido. O governador indica, por exemplo, a esposa dele. Depois, a Casa Legislativa, por exemplo, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, ela vai realizar uma sabatina da pessoa indicada pelo governador, que foi o que aconteceu nesse caso aqui, tá? E aí ela pode aprovar ou não aprovar. Aprovando, o Tribunal de Contas, ele que vai efetivar de fato a posse dessa pessoa no cargo de conselheiro. Observe que nós tivemos vários atos aqui. Primeiro, o governador indica, olha, minha esposa. Depois, a Assembleia Legislativa realiza uma sabatina. Caso aprovado, o Tribunal de Contas efetiva a posse. Diante disso, a gente está diante de um ato administrativo complexo. E, por não depender tão somente da vontade do governador de indicar a sua amada esposa para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas, a gente não vai estar diante da incidência da norma da súmula vinculante número 13, porque ela nos informa que não é possível o chefe do executivo indicar ele mesmo, diretamente indicar parente, linha reta, colateral, de terceiro grau, por afinidade, para ocupar um cargo comissionado ou de confiança. Porém, como para ser conselheiro do Tribunal de Contas houve várias vontades, não só do governador, mas também da Assembleia Legislativa aí, representando o Poder Legislativo e até mesmo do próprio Tribunal de Contas, não foi uma vontade direta do governador. Observe, nós tivemos várias vontades. Então não daria para incidir a súmula vinculante número 13. Pasmem, senhores. Esse foi o raciocínio de Dias Toffoli. Eu não sei se foi brilhante ou se foi um pouco curioso, porque o intento, o sentido da norma da súmula vinculante número 13 é defender, é prestigiar a moralidade administrativa. Não importa se nós tivermos vários atos, várias vontades autônomas sendo manifestas ali, se de fato o que está acontecendo na verdade é uma pessoa que é parente do chefe do executivo controlando o próprio executivo. Peraí, qual será a imparcialidade do TCE, do Tribunal de Contas do Estado do Pará? Qual será a imparcialidade do TCE? Eu pergunto, certo? E aí, é até um pouco assim desgastante e triste percebermos que, pela simples tese de vontades autônomas e diferentes, não está ocorrendo nepotismo. Porque, de fato, pela literalidade da súmula vinculante número 13, não houve uma vontade exclusiva do governador, mas sim a soma de várias vontades para a nomeação da esposa do governador. No entanto, no final das contas, vai ser essa esposa do governador que vai estar contribuindo para a fiscalização dos atos do governador. Como assim? Será que ela vai separar as coisas? Será que ela vai contribuir para uma fiscalização idônea? Lisura ali, perfeita ali do controle externo realizado pelo TCE? Aqui eu deixo o meu questionamento, aqui eu deixo o meu ponto de interrogação.
Porque a tese é muito inteligente. Olha, é um ato administrativo complexo. Então tudo bem. Foram várias vontades, não foi uma vontade exclusiva do governador. Mas peraí, no final das contas é ela que vai estar lá, contribuindo para o controle externo do executivo. Será que ela vai ser imparcial? Eis a questão, senhores. Um abraço e até lá.